Graça e paz, irmãos, tudo na bênção do Senhor Jesus Cristo. Que seja uma manhã de bênção, uma semana abençoada, repleta com a proteção divina na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero passar para vocês hoje uma parte baseada na mulher samaritana, no texto da mulher samaritana, que me chamou bastante atenção. Quando a mulher vira para Jesus e fala assim, a gente adora no monte, vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém. Onde de fato que devemos adorar? Jesus vira para ela e fala assim, nem no monte, nem em Jerusalém, porque vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Mas a gente começa a entender lendo essa parte, que ela conhecia Deus. Ela conhecia porque se ela conhecia o pai Abraão, aliás, o pai Jacó, o que fez aquela fonte naquele lugar, e sabia que daquela fonte ele colhia água para eles, para a família deles e para seus animais. E também acreditava que Jesus Cristo viria. Então ela acreditava, ela sabia que existia um Deus, o Deus de Israel. Mas porém, os samaritanos, como eles eram um grupo excluído, porque os judeus eles excluíam as nações, ainda mais uma nação idólatra igual Samaria, e não se comunicavam com eles, a própria Bíblia fala. Então até mesmo entre os judeus mesmo, eles viviam num sistema mais político, eles não sabiam a verdadeira adoração, a verdadeira essência, por isso que Jesus chegou naquela época. Então Jesus quis dizer para ela assim, não adianta a gente conhecer Deus de ouvir, não adianta a gente conhecer Deus em falar sobre Ele, se a gente não tiver uma experiência e se a gente não acreditar que Ele é o verdadeiro Deus e Ele é o verdadeiro provocador de milagres na nossa vida, na vida de cada pessoa. Então, vocês conhecem por ouvir que existia um Deus, vocês talvez ouviram que esse Deus abriu o mar vermelho, fez muitos prodígios, fez muitos milagres, mas adorar é bem mais que isso, porque vocês podem até adorar a Deus, mas vocês estão adorando no automático. E nós na igreja, quantas as vezes a gente tem adorado Deus, porque a gente ouve falar, porque a gente vai na igreja todos os dias, mas a gente esquece muitas vezes que a gente tem que ligar o Espírito a Deus, para o Espírito de Deus ser ligado a nós. Então, não adianta a gente orar falando Deus, falando Jesus, se o Espírito não está coligado com Ele. A palavra do Senhor fala que aquilo que será ligado na terra, será ligado no céu, e aquilo que será desligado da terra, será desligado do céu. Então, a gente tem que entrar em Espírito, porque é o que o Senhor procura, verdadeiros adoradores que o adorarão em Espírito e em verdade. E esses adoradores é o que o Senhor Jesus está à procura dele. Então ela conhecia Deus, ela conhecia Jacó, ela sabia que Cristo viria, embora ela estaria conversando com ele, nem saberia que era ele naquela época. Mas uma coisa eu vou falar com vocês, talvez vocês tenham vivido igual essa mulher samaritana, sabendo que existe um Deus, sabendo que existe Jesus Cristo, sabendo que existe o Espírito Santo, mas muitas vezes a gente faz vãs orações, a gente ora mesmo clamando Ele, mas não coligado com o Espírito. Mas o Espírito de Deus vai trazer a sensibilidade para a nossa vida, para a gente sincronizar o nosso espírito com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã.